Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você hoje um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar dos subprodutos da soja que tiveram seus preços majorados. Vamos comentar também dos valores do trigo depois da decisão russa em não continuar com o acordo do Mar Negro. Você vai ver que começam as disputas para a aquisição da soja, quer de compradores brasileiros, quer do mercado externo. Mais 4 estados atenderam à recomendação do Ministério da Agricultura e declararam emergência sanitária, em virtude dos casos de gripe aviária detectados no Brasil. Eu vou conversar com Lucas Raan, ele é agrônomo, coordenador técnico da Vitia, e nós vamos falar do crescimento do uso de nematicidas e seus benefícios para a lavoura. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos subprodutos da soja que tiveram seus preços majorados. Os subprodutos da soja, lá no Mato Grosso, registraram um aumento de preço na variação semanal. O cenário ele é pautado tanto pela demanda interna quanto externa. O farelo de soja, por exemplo, registrou uma alta de 2,8%, ficando cotado a R$ 2.068 a tonelada na média estadual. Um outro fator que auxiliou para impulsionar a cotação do farelo de soja na variação semanal, pelo menos é o que aponta o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, foi a alta no valor do subproduto lá em Chicago, que apresentou acréscimo de quase 4%. Quanto ao óleo de soja, boa parte da demanda tem sido oriunda do mercado de biodiesel, contribuindo assim para um avanço de 2,4% nas cotações na variação semanal, com precificação média de R$ 4.200 a tonelada. Segundo o IMEA, apesar do aumento nos preços dos subprodutos da soja, como farelo e óleo, agora na última semana, os valores praticados em Mato Grosso são os menores observados nos últimos 2 anos em relação ao mesmo período do ano passado. E agora vamos comentar dos valores do trigo depois da decisão russa em não continuar com o acordo do Mar Negro. Os preços externos do trigo subiram na última semana após a suspensão do acordo de exportação de grãos pelo Mar Negro entre Rússia e Ucrânia. Devido à não renovação por parte da Rússia, que alegou que a parte relativa ao país não estaria sendo cumprida. Conforme dados do boletim informativo do CPEA, esse cenário eleva as preocupações relacionadas à disponibilidade do cereal para suprir a demanda mundial. No mercado interno, conforme dados levantados pelo CPEA, as cotações do cereal também subiram, influenciadas pela alta externa. No entanto, é importante ressaltar que a Ucrânia não está entre as principais origens do trigo importado pelo Brasil e que a produção nacional cresceu nas últimas safras. E agora você vai ver que começam as disputas para a aquisição da soja, quer por compradores brasileiros, quer no mercado externo. A disputa está entre compradores domésticos e externos pela oleaginosa, que resultou em alta nos preços nacionais e que alcançaram na semana passada os maiores patamares nominais desde abril de 2023, conforme dados do CPEA. E conforme dados também do boletim informativo do CPEA, os preços do farelo de soja também subiram nos últimos dias, além das influências da alta da matéria-prima e da valorização externa do derivado. A demanda pelo produto brasileiro segue aquecida, tanto por parte de compradores aqui do Brasil, quanto pessoal lá fora. Já os preços do óleo de soja caíram, influenciados pela retração de grande parte dos compradores. E agora vamos falar da gripe aviária.
mais 4 estados atenderam a recomendação do Ministério da Agricultura e declararam emergência zoossanitária em virtude dos casos de gripe aviária, que foram detectados aqui no Brasil. A medida foi adotada por Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e também o Tocantins, e tem validade por 180 dias. Na última sexta-feira, dia 21, Santa Catarina já havia declarado a entrada na fase de emergência. As medidas adotadas pelos governos estaduais seguem orientação do Ministério da Agricultura para os estados poderem acessar recursos da União para conter o avanço da gripe aviária. O governo federal já havia declarado emergência zoossanitária em todo o território nacional no ano passado, em maio do ano passado, o que possibilitou a liberação de 200 milhões de reais em recursos relacionados para ações de controle e combate à influenza aviária. E agora você vai acompanhar o levantamento do IMEA, que aponta queda no custo de produção, ou melhor, no custo operacional efetivo, que é o COI, da soja. Lá no Mato Grosso, esse custo operacional efetivo, o COI, da soja, para a safra 23-24, exibiu uma queda de 0,5% no comparativo mensal. E desse modo, o indicador em junho deste ano ficou estimado em R$ 5.774 por hectare, um recuo de quase 8% em relação à safra passada. E isso pautado pela desvalorização dos insumos, mesmo com a diminuição das despesas. A preocupação do produtor neste momento é conciliar as contas devido ao recuo no preço da soja futura e as incertezas quanto à produção para a temporada 23-24. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, informou que, ao analisar o ponto de equilíbrio da safra para o sojicultor cobrir o COI, o custo operacional efetivo, é preciso que venda a sua soja a pelo menos R$ 96,71 por saca, ou que tenha um rendimento mínimo de 56,6 sacas por hectare. Nos dois cenários observados, os pontos de equilíbrio estão próximos do preço negociado na safra e da produtividade aguardada, com diferença de R$ 5,25 por saca negociada e 3,07 sacas por hectare da produtividade aguardada. E agora vamos falar do conflito entre Rússia e Ucrânia, que a cada dia que passa a situação se complica mais. A Rússia destruiu armazéns de grãos ucranianos lá no rio Danúbio em um ataque de drones na última segunda-feira, visando uma rota de exportação vital para Kiev em uma campanha aérea em expansão que Moscou começou na semana passada, depois de sair do acordo de grãos do Mar Negro. Esses ataques da semana passada atingiram principalmente os portos marítimos de Odessa, mas os ataques antes do amanhecer da última segunda-feira atingiram as infraestruturas ao longo do rio Danúbio, uma rota de importação cuja importância cresceu desde o fim do acordo que permitia o trânsito de grãos ucranianos pelo Mar Negro. Os terroristas russos atacaram novamente a região de Odessa durante a noite e a infraestrutura portuária do rio Danúbio foi o alvo dessa vez. Pelo menos foi o que escreveu o governador regional Oleg Kipper. Os contratos futuros globais de trigo e milho subiram acentuadamente devido aos temores de que ataques russos e mais combates, incluindo um ataque noturno de drones em Moscou, possam ameaçar as exportações e o transporte de grãos. E agora você vai ver que o mercado do milho na Bolsa de Chicago registrou altas significativas. A Bolsa de Mercadorias de Chicago registrou uma alta
nos preços do milho em decorrência dos ataques da Rússia à infraestrutura portuária lá na Ucrânia, especialmente na região do Mar Negro. A incerteza quanto ao fluxo de embarques na região e a possibilidade de interrupção no fornecimento de grãos contribuíram para a elevação das cotações. Além disso, fatores como a alta do petróleo e preocupações com as condições climáticas, vamos dizer, irregulares no cinturão produtor dos Estados Unidos, também influenciaram positivamente no preço do milho. Pelo menos apresentou aí movimentos moderados com consumidores e produtores adotando uma postura cautelosa e também durante as negociações. As atenções se voltam para a movimentação do mercado futuro na Bolsa de Chicago, para a paridade de exportação. As tensões entre Rússia e Ucrânia também causaram apreensão no mercado mundial de trigo e também de milho, afetando os preços de portos aqui no Brasil. O mercado permanece atento às instabilidades geopolíticas e aos demais fatores que podem influenciar as cotações do milho nos próximos períodos. E agora vamos falar do custo operacional efetivo do COI para o milho, temporada 23-24, lá no Mato Grosso, que apresentou retração de 1,8% em junho no comparativo com maio. O resultado ele foi puxado pelo recuo de 2,18% no custeio. Contudo, o desembolso do produtor ainda é considerado alto, tendo em vista o preço médio da saca de 60 quilos do cereal ter fechado, lá no Mato Grosso, em R$ 31,50 no sexto mês deste ano. Esses números foram trazidos no boletim semanal do milho, que é divulgado pelo IMEA. E de acordo com o relatório, o custo operacional efetivo de produção do milho de alta tecnologia para a safra 23-24, lá no Mato Grosso, ficou cotado em média a R$ 4.622 por hectare em junho. E para cobrir os custos seria necessário comercializar o grão pelo menos a R$ 41 a saca. E no mês de junho, o custeio para a safra 23-24 do milho lá no Mato Grosso ficou cotado em R$ 3.391 por hectare, quando comparado com o mesmo mês, com o mês de maio. Essa retração, explica o IMEA, ela é decorrente da diminuição no custo com fertilizantes e corretivos, que reduziram 4,3% ante maio. E depois do intervalo eu vou conversar com Lucas Ram, agrônomo, coordenador técnico da Vitia, e vamos falar do crescimento do uso de nematicidas e seus benefícios, e vamos falar também do mercado do boi. Nós voltamos já, é um minuto só. Comece bem essa segunda, comece bem a semana. No Jornal do Meio-Dia, 11h45 tem para você. O descarte irregular de objetos cortantes tem causado acidentes com os trabalhadores que recolhem os lixos. Muitos servidores da Comurg são afastados por atestados médicos depois de cortar a mão com pedaços de vidro. O JMD vai mostrar a maneira correta de descartar objetos cortantes. Vem com a gente, Goiânia, vem com o Jornal do Meio-Dia, Goiás. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Vem
Venha para o Festival de Desconto Zema e aproveite as melhores ofertas e facilidades de pagamento. Não deixe passar essa oportunidade. Smartphone Moto G52 128GB apenas 1.199 à vista. Smart TV TCL 32 polegadas por 136,10 mensais no carnê. Mini multiuso por apenas R$359 à vista. Compre também pelo Zema.com e retire em uma das nossas lojas. É o Festival de Desconto Zema. Quer instalar ou trabalhar no setor de energia solar? Participe do Fórum GD, nos dias 9 e 10 de agosto, no Centro de Convenções Goiânia. Acesse agora forumgdcentroeste.com.br e faça parte desta história. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo passou uma semana aí, semana passada agora, de baixa liquidez nos negócios, o mercado consumidor doméstico apresentando muita fragilidade. Nós estamos no final do mês, começando um outro mês e a situação financeira não é boa. E em São Paulo, o boi gordo é negociado na média, a R$240 aí nessa faixa, algumas quedas na faixa de 0,9%, 1%, mas no restante do país as desvalorizações foram mais tímidas, demonstrando um tom travado no mercado. Na Bolsa, os contratos encerraram o penúltimo pregão da semana com queda e com destaque para julho, que teve aí recuo de 0,7%, foi negociado aí na casa de R$244 a arroba. Os exportadores de carne bovina estão tentando sustentar os preços de venda para os chineses, que apresentaram melhoras nas últimas 2 semanas, após passarem por um período longo de correções para baixo. Além da oferta excedente no Brasil, destaca-se o fato de que o preço do boi gordo na China já passou por desvalorização de 10% em 2023, puxado pela forte queda nas cotações da proteína suína lá no país, que é a principal proteína consumida pelo gigante asiático. E agora eu vou conversar com Lucas Ram. O Lucas, ele é agrônomo e ele é o coordenador técnico da Vitia. E nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar do crescimento do uso de nematicidas e os seus benefícios para as lavouras comerciais. Lucas Ram, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza absoluta que esse tema aqui é um tema muito importante, haja vista que vem aí de uma pessoa que trabalha num grupo já muito antigo aqui no Brasil, que é a Vitia. Tudo bem, Lucas? Muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão importante, né, quanto os nematóides, né, que é um tema realmente que vem ganhando maiores proporções, né, a cada ano que passa, a cada safra que passa, né. Ô Lucas, a gente sabe que a Vitia já está na estrada aí há muitos anos. Me fala só um pouquinho assim, o que a Vitia faz, o que ela tem no seu portfólio? Dá uma geral assim.
A VIT é uma empresa que atua no mercado já há mais de 50 anos, né? Hoje o nosso portfólio, ele é composto por linhas, né, dentro da nutrição vegetal, controle biológico, adjuvantes, né, essa parte de toda a nutrição de plantas, né? Então a gente vem atuando, né, nessa agricultura mais sustentável. Bom, a gente tem aqui no nosso programa, nós temos falado muito sobre os bioinsumos, vamos dizer assim, essa nova linha de produto, quer dizer, nova sim, porque daqui desses últimos 3, 4 anos, que realmente entrou para valer no mercado, e é aquilo que eu tenho dito sempre, parece que é um caminho sem volta o uso desses biológicos, né? Exatamente, Antônio. Dentro de todo esse complexo de bioinsumos, né, utilizados na agricultura, né, sem sombra de dúvida, os bionematicidas, né, foram os que demonstraram maior crescimento, né. Isso se deve principalmente pela eficácia que esses produtos vêm entregando a nível de campo, né, que de modo geral é significativamente maior que os nematicidas químicos, né. Outro fator importante também que a gente costuma citar é o próprio custo desses produtos, né, que são geralmente mais baratos em comparação com os químicos, né? Além do mais, o próprio apelo, né, por uma agricultura mais sustentável, né, exige medidas de controle condizentes, né? Então, os biológicos eles vêm para atender, né, essa demanda. Quer dizer, na verdade, o uso de produtos biológicos, o que diferencia dos produtos, vamos dizer, tradicionais, químicos, é que a gente não prejudica o solo, né? Muito pelo contrário. Faz, talvez, até enriquecer mais o solo, né? Exatamente, essa é a palavra, enriquecer o nosso sistema, né? Hoje a utilização de produtos à base de controle biológico, elas vêm para nos trazer todo um incremento, né, nesse complexo micro, né, que é todo esse sistema solo-planta, né? Lucas, o uso de nematicidas, o que ele causa no solo, o que ele causa na planta, quais são os efeitos que ele acomete, por exemplo, nas lavouras hoje? O uso de bionematicidas, né, de modo geral, ele nos traz benefícios que vão muito além do próprio controle do nematóide, né. Hoje você tem bionematicidas à base de bactérias, à base de fungo, que causam toda um sinergismo com a planta, né, enriquecendo, né, e promovendo toda uma bioestimulação dessas plantas, seja em termos de indução de resistência, crescimento radicular, né, enriquece, né, todo esse sistema. Bom, é bom lembrar que os nematóides, por exemplo, eles são, vamos dizer assim, para tentar entender, para quem não está acostumado dentro do agro, eles causam um efeito negativo, vamos dizer, na soja, que a lavoura, o produtor pode perder aí até mais de 50% da lavoura quando existe um ataque meio severo. Então, para controlar, não é muito fácil. Então, o uso desses produtos biológicos, por exemplo, eles vêm fortalecer, é como se fosse uma injeção na veia da planta. É mais ou menos isso, né? Fortalecer a planta para que o nematóide não entre. Com certeza, com certeza. Inclusive, existem alguns estudos que citam até perdas de 90%, né? Então, são danos bastante expressivos, né, danos econômicos bastante expressivos, né, você citou a soja, por exemplo, né, nós temos, inclusive tem um estudo publicado ano passado pela Sociedade Brasileira de Hematologia, né, que cita que a cada 10 safras de soja, uma se perca em função somente dos nematóides, né. Então, é um organismo bastante importante que a gente não pode, de maneira alguma, negligenciar, né. Bom, Lucas, além dos nematicidas que vem tendo aí um uso basicamente em larga escala, existem também outros produtos biológicos que estão sendo utilizados aí por várias empresas, mas existem produtos assim, da linha de biológicos, que é aquilo que eu digo, e já falei aqui, é um caminho sem volta, não tem mais como, né? Os biológicos estão entrando e entrando para valer a cada safra que passa, né? Felizmente, viu, Antônio? Felizmente é uma linha que está vindo para ficar, né? Tem um crescimento anual bastante expressivo, né? E isso se deve justamente pela grande aderência dos produtores, né, a esse tipo de produto, a esse tipo de agricultura, né? Existe um apelo bastante grande, né, por parte dos consumidores, né, para que a gente gere produtos, né, de maneira mais sustentáveis, né? E o controle biológico, produtos à base de organismo biológico, né, eles vêm para atender toda essa demanda, né? Então, felizmente, é um produto, um sistema que veio para ficar, né? E ano a ano está crescendo e cada vez mais os produtores
ganham confiança, né, nesse tipo de tecnologia. Agora, esses nematicidas, vamos dizer, biológicos, eles podem ser associados aos nematicidas químicos? Existe? Podem sem sim, problema nenhum? podem sim. Podem sim, sem problema nenhum, né? A gente costuma até dizer que, claro, isso varia bastante de empresa para empresa, né? Cada uma costuma ofertar um tipo de tecnologia que é mais compatível ou não com outras, né? Mas, de maneira geral, sim, são produtos compatíveis, né? Que a gente pode estar aplicando no sistema de maneira integrada. Tá. Em relação a custo no uso do nematicida convencional, o químico, e o nematicida, vamos dizer, biológico, existem diferenças significativas ou está mais ou menos no mesmo patamar? Existem diferenças sim, né? O defensivo biológico, por ser uma tecnologia brasileira, ele sofre menos com oscilações no mercado, né? Claro que essas oscilações existem, né? Mas em âmbito geral são produtos mais baratos que os convencionais químicos. Bom, então, basicamente, compensa o uso desses produtos biológicos, haja vista que você, basicamente, não vai ter problema com a sua lavoura. Quer dizer, e pelo contrário, você vai estar até enriquecendo esse solo, enriquecendo a planta, fortalecendo o sistema radicular, porque os nematóides atuam no sistema radicular da planta, e quando você acorda, a coisa, como diz, a vaca já roeu a corda e foi embora. Então, o uso de nematicidas, com o passar do tempo, venha fortalecendo, né, a própria área onde é cultivada a cultura, né? Exatamente, a gente trabalha bastante, né, no desenvolvimento, né, na criação desse sistema, né, de interação desses produtos com o sistema todo microbiológico, né. Então, assim, as vantagens na utilização desses produtos, eles são inúmeros, né, vai desde o controle extremamente eficiente, desde o fator de bioestimulação de plantas, né, indução da resistência nas plantas, né, as bactérias possibilitam, né, essa interação. Então, assim, as vantagens são inúmeras, né, o produtor tem conferido esses resultados, né, e por isso que o crescimento desses produtos, ele vem aumentando ano a ano. Ô Lucas, e só para a gente finalizar, a Vitia está presente no Brasil todo? Exatamente, estamos presentes no Brasil todo, né, atuando fortemente, né, no mercado, seja de culturas anuais, culturas perenes, né, a Vitia está presente, né, com um portfólio bastante vasto, né, que atende, né, a qualquer demanda do agricultor brasileiro. Tá certo. Eu conversei com o Lucas Ram. O Lucas, ele é agrônomo e coordenador técnico da Vitia. É uma empresa que já está há mais de 50 anos no mercado, aí tem um portfólio fantástico, principalmente dentro da linha de bioinsumos. Lucas Ram, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. Qualquer novidade que tiver, nós estamos à disposição aí de vocês, aí da Vitia, tá? É só nos contactar aqui que será um prazer colocar essas tecnologias aqui no ar no nosso programa. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima, Lucas. Bom dia, Antônio. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, tá certo? Tá ok, um abraço, obrigado, Lucas. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: sofremos demasiado pelo pouco que nos falta e alegramos pouco pelo muito que temos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.